tudo isso é uma mentira, uma completa ilusão. Ao ver aquelas representações de átomos em revistas, sites ou até mesmo em vídeos, é perfeitamente compreensível sentir vontade de dizer exatamente isso. São aquelas imagens com esferas coloridas e, ao redor delas, pequenas bolinhas verdes, ou seja, os elétrons desenhados em órbita. Olá, pessoal! Calma, isso não é mentira nem ilusão, é apenas uma simplificação, talvez alguém mais ponderado diga. Além disso, a ciência já conseguiu fotografar átomos, e eles se parecem com o que vemos nesses desenhos. Essa pessoa provavelmente continuaria. Mas essa afirmação também ainda é, no fim das contas, falsa. Porque ninguém jamais viu um átomo diretamente. Nem com microscópios, nem com os equipamentos mais avançados que existem. Ninguém nunca viu. E mais do que isso, existe uma razão fundamental que torna isso impossível por princípio. Nós simplesmente não conseguimos perceber um átomo da mesma forma que enxergamos uma maçã, uma pedra ou qualquer objeto ao nosso redor. Então, afinal, o que são essas coisas chamadas de fótons de átomos? Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca e agora vamos desvendar esse mistério juntos por aqui. O que você vê não é o mundo, é a luz. Para entender por que não conseguimos ver um átomo, vamos começar com uma pergunta bem mais simples. Afinal, o que significa ver? Quando você olha para uma maçã, parece que está vendo a própria maçã, com sua forma, sua cor e até a textura da superfície. Mas na realidade, você não está vendo a maçã diretamente. O que você vê é a luz. A luz de uma lâmpada ou do sol atinge a maçã, reflete em sua superfície e chega até os seus olhos. Então, seu cérebro organiza esse fluxo de sinais e cria a imagem que você reconhece como maçã. Ou seja, nós sempre vemos não o objeto em si, mas a forma como ele interagiu com a luz. É por isso que na escuridão total não conseguimos ver absolutamente nada. Não importa o que esteja ali, tudo o que se vê é apenas escuridão. Como na obra Quadrado Negro, de Kazimir Malevich. Aliás, muito antes disso, o humorista Alphonse Allais já havia criado algo parecido e, em tom de piada, deu o título de Combate de Negros em um Porão à Meia-Noite. Francamente, que comentário mais problemático, né? Em resumo, para enxergar um objeto, o comprimento da onda de luz não pode ser grande demais em relação ao tamanho desse objeto. Caso contrário, a luz não consegue detectar estruturas muito pequenas. Imagine tentar palpar pequenas miçangas usando luvas gigantes de boxe. Você até perceberia que tocou em algo, mas não conseguiria distinguir a forma nem os contornos com precisão. Com a luz acontece exatamente a mesma coisa. O comprimento de onda da luz visível varia aproximadamente de 400 a 700 nanômetros. Já o tamanho de um átomo é cerca de 0,1 nanômetro. Ou seja, a onda de luz é milhares de vezes maior que o próprio átomo. Tentar ver um átomo com luz é como tentar sentir algo minúsculo usando não só luvas de boxe, mas um colchão inteiro nas mãos. Como resultado, para a luz, o átomo é praticamente como se não existisse. A luz não consegue contornar seus limites. Assim como ondas do mar simplesmente contornam pequenas pedrinhas, a luz apenas passa pelo átomo. Por isso, como meio de observação, a luz não é adequada para enxergar átomos. O preço de ver, a destruição. Então você pode dizer, se não dá para usar a luz, basta recorrer a outro método. Algo menor, mais sensível e muito mais preciso. E de fato a ciência encontrou esse algo. Em vez de luz, os cientistas desenvolveram técnicas que utilizam feixes de elétrons ou raios-x, cujos comprimentos de onda são comparáveis ao tamanho dos átomos. À primeira vista, parece que o problema foi resolvido. Com isso, seria possível ver os átomos sem dúvida. Mas é justamente aqui que surge um novo problema, muito mais sério do que o anterior. Para obter uma imagem, é necessário iluminar o átomo de alguma forma. Ou seja, precisamos lançar partículas como fótons ou elétrons sobre ele e registrar um resultado dessa interação. Só que o átomo é tão pequeno que esse processo já não pode ser mais chamado de observação no sentido comum. Trata-se de uma intervenção direta e agressiva. Pense bem, os elétrons emitidos por um microscópio eletrônico de transmissão têm energias que chegam a cerca de 60 a 300 kV. Em contraste, para ionizar um átomo, ou seja, arrancar um elétron,
passam apenas de 1 a algumas dezenas de elétron-volts. Não estamos falando de quiloelétron-volts, mas apenas de elétron-volts. Para romper ligações químicas e separar moléculas, são necessárias cerca de 1 a 10 elétron-volts por ligação. E apenas para destruir o núcleo atômico são exigidos milhões de elétron-volts. Em outras palavras, observar um átomo com elétrons é como disparar um obus contra uma casa só para descobrir o que há atrás da cortina. A cada olhada dessas, elétrons podem ser arrancados, o estado do átomo se altera, sua posição muda ou até sua estrutura original é destruída. Em resumo, no exato momento em que você acha que finalmente viu o átomo, o estado anterior já foi perdido, e foi você mesmo quem alterou o objeto observado. E esse problema não é algo que possa ser resolvido com instrumentos mais delicados, é uma característica fundamental do nosso próprio mundo. De ver para tocar. Por isso, os cientistas escolheram um caminho diferente. Eles abandonaram a própria ideia de ver o átomo. Para o átomo, isso é violento demais e acaba levando à destruição. Foi então que surgiu uma nova abordagem. Se não podemos ver, será que não podemos tocar? Claro, tocando da forma mais suave possível, né? Pode parecer surpreendente, mas as imagens mais precisas de átomos hoje são obtidas por um dispositivo que funciona quase exatamente como uma pessoa cega lendo o braille. Ela não enxerga as letras, mas passa os dedos pela superfície e reconstrói mentalmente a imagem a partir das mínimas irregularidades. Com os átomos, faz-se praticamente a mesma coisa. Os cientistas utilizam uma ponta extremamente fina, tão afiada que sua extremidade é formada praticamente por um único átomo. Essa ponta é aproximada da superfície até uma distância comparável ao tamanho de um átomo. É aqui que entra a física quântica. Entre a ponta e a superfície surge uma corrente elétrica extremamente fraca, devido ao chamado efeito túnel. Quando a ponta passa sobre um átomo, a corrente aumenta levemente. Quando passa entre átomos, ela diminui. O equipamento registra essas variações minúsculas enquanto varre a superfície passo a passo, e com base nesses dados, o computador monta a imagem. Portanto, o que aparece na tela não é uma fotografia de átomos, é um mapa, uma reconstrução, uma conversão de medidas físicas para algo compreensível aos nossos olhos e, por definição, não é uma foto. Na prática, o que vemos não são átomos em si, mas a forma como eles interagem com essa ponta extremamente fina. No nível atômico, a ciência deixa de lidar com algo que pode ser visto e passa a lidar com o seu comportamento. A realidade colorida. Agora vamos olhar para a próxima ilusão. Ao abrir revistas científicas ou assistir a vídeos, é comum ver átomos representados com cores vivas como dourado, azul ou vermelho. Por algum motivo, os elétrons quase sempre aparecem em verde. Os prótons são mostrados em vermelho e os nêutrons em azul claro. Esferas perfeitas, estruturas elegantes, quase como um modelo em miniatura do próprio universo. Isso soa muito convincente e às vezes até parece uma fotografia real. Mas se você acompanhou com atenção até aqui, já deve ter percebido que cores não existem no mundo microscópico. A cor é determinada pela forma como um objeto reflete certos comprimentos de onda da luz. Só que, como vimos, os átomos são pequenos demais para interagir com luz visível como os objetos do nosso dia a dia. Um átomo não fica vermelho nem azul. Ele simplesmente não possui cor no sentido em que entendemos. Então, de onde vêm aquelas imagens tão bonitas? A resposta é simples: as cores são adicionadas depois. Os dados obtidos pelos cientistas são essencialmente apenas conjuntos de números. Mapas de intensidade de sinal, variações de corrente, distribuições de densidade. Para tornar tudo isso compreensível, o computador recebe instruções simples, como destacar regiões com sinal forte e escurecer as mais fracas. Em alguns casos, cores diferentes são atribuídas para facilitar a distinção dos detalhes ou de tipos distintos de átomos. Portanto, essas cores não são propriedades dos átomos, mas apenas uma forma de tornar o invisível mais fácil de entender. Ainda assim, os cientistas são honestos e chamam isso de cores falsas ou pseudocores. Claro que isso acaba tendo um efeito colateral. Passamos a acreditar que os átomos realmente existem como pequenas esferas coloridas, quando na verdade estamos vendo mais uma vez apenas uma representação visual simplificada e não a realidade em si. E no fim das contas, isso nem costuma nos incomodar tanto, né?
E você, o que você acha disso? A última ilusão. Agora chegamos finalmente ao ponto mais importante. Mesmo que removamos as cores e deixemos de lado todas as belas visualizações, ainda carregamos a forte ideia de que o átomo é uma pequena esfera sólida, com limites bem definidos. Como se houvesse uma linha clara entre existe até aqui e daqui em diante já não existe. Mas isso também é falso. A física moderna mostra algo completamente diferente. O átomo não é uma esfera, é uma nuvem. E não é uma nuvem fofa como estamos acostumados a imaginar. É uma nuvem de probabilidades. Os elétrons dentro do átomo não giram em órbitas como planetas ao redor do Sol. Eles não têm trajetórias definidas. Não é possível afirmar o elétron está exatamente aqui nesse ponto. Ele se encontra espalhado ao redor do núcleo, distribuído por todo o espaço. Os cientistas descrevem isso dizendo que existem regiões onde a probabilidade de encontrar o elétron é maior e outras onde é menor. E essa distribuição é o que chamamos de nuvem eletrônica. E daí surge uma conclusão que à primeira vista parece estranha. Se a função de onda do elétron não tem fronteiras definidas e, em teoria, se estende por todo o espaço, então a probabilidade de encontrar esse elétron muito longe do átomo não é exatamente zero. Ou seja, existe até a possibilidade de que o elétron do átomo que estamos observando aqui sobre essa bancada esteja em algum ponto nos confins do universo. Claro, essa probabilidade é extremamente pequena, mas não é absolutamente zero. Surpreendentemente, isso faz parte da própria natureza da realidade. Nada nesse mundo está completamente fixo ou totalmente determinado. Tudo é probabilístico. Até mesmo uma gota de água que cai sobre uma frigideira incandescente tem, em princípio, a possibilidade de se transformar em gelo. E isso não é uma ideia filosófica, é algo plenamente permitido pela física. Nesse nível, tudo é governado por probabilidades, e embora em casos como esse a chance seja praticamente nula, ela nunca é exatamente zero. Mas não vamos nos aprofundar nisso agora. O ponto essencial aqui é que o átomo não possui fronteiras bem definidas. Não existe uma linha que diga termina aqui. Aquilo que vemos nas imagens como uma esfera perfeita não passa de uma representação conveniente. É, por assim dizer, uma convenção. Os cientistas simplesmente decidiram considerar como fronteira a região a partir da qual a probabilidade de encontrar um elétron se torna suficientemente pequena. Ou seja, não se trata de um limite real, mas apenas de uma divisão prática para fins de representação. Então, sua visão de mundo foi completamente abalada agora? Espere, ainda há mais uma coisa. Caso você não tenha visto o nosso vídeo sobre a rigidez dos átomos é uma ilusão, vale reforçar isso aqui. Mesmo os átomos que parecem sólidos e densos para nós, são em sua maior parte espaço vazio. Se compararmos o volume do núcleo com o volume total do átomo, a fração ocupada pelo núcleo é de cerca de 10 elevado a menos 14. É um fato simplesmente impressionante. E então surge uma pergunta natural. Se mesas, paredes e até o nosso próprio corpo são feitos de algo tão vazio, por que não atravessamos uns aos outros? A resposta é simples e ao mesmo tempo surpreendente. Na verdade, nós nem sequer tocamos os objetos no sentido comum. Quando você apoia a mão sobre a mesa, não são partículas sólidas que entram em contato, são as nuvens eletrônicas que se repelem. Aquilo que sentimos como solidez é apenas a repulsão dos campos elétricos. No fim das contas, precisamos entender que a ideia de átomos totalmente definidos e imóveis sempre foi uma ilusão. Seja a média de milhares de medições ou o resultado de processamento de dados, isso pouco importa. O que vemos são apenas representações construídas a partir de interações, traduzidas para algo que possamos perceber. E isso não se limita aos átomos. Em um nível fundamental, o mundo não é feito de objetos, mas de processos. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.